Esse é um vídeo aqui fazendo um comentário sobre um vídeo que eu vi aquele cantor de rap Mano Brown falando aí no podcast. Eu acho que o podcast é do ex-jogador Diego Ribas. Eu não prestei muita atenção, mas eu acho que era ele, que jogou no Santos, Flamengo, né? E jogou na Europa. Mano Brown falou assim: Jesus, me mostra alguma passagem aí que Jesus falou contra LGBT, falou contra candomblé e essas coisas, né? Passando um avião agora aqui. Jesus, Mano Brown, não precisava falar a respeito de homossexualismo, essas coisas. Por quê? Porque o público de Jesus já conhecia isso. Já conheciam a lei de Deus. Jesus é judeu e estava pregando para judeus. Tanto é que ele mesmo fala, né? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava pregando para judeus. Tanto é que Jesus, no Sermão da Montanha, vai repetindo a lei de Deus, né? Ele fala: ó, vocês ouviram o que foi dito olho por olho? Ele vai repetindo. E ele mesmo fala: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la, ou então torná-la plena. Tornar uma lei plena é colocar ela numa posição mais alta ainda, não é anular. Porque ele mesmo falou: os céus e a terra passarão, mas a lei de Deus não vai passar. Então, meus irmãos, é a mesma coisa de eu chegar, ir lá no estúdio lá e falar: ó, Mano Brown, é o seguinte, você coloca esse sample aqui, acelera ele, diminui, ele vai olhar pra minha cara: meu, o que você sabe disso aqui? É a mesma coisa você querer comentar sobre Bíblia. Você não sabe, você não... Já o seu xará Paulo, que foi um apóstolo de Cristo, ele fala sobre homossexualismo, sobre essas outras coisas, sobre outros deuses, adorar outros deuses e essas coisas. Sabe por que ele fala? Porque ele foi pregar para não-judeus. Os não-judeus não conheciam sobre essas coisas. E Paulo fala, é só você ler Romanos 1, né? Então você tem que saber aquilo que você está falando. Se você não sabe aquilo que você está falando, pelo menos o mínimo, o básico, e olha que eu não sou expert em Bíblia. Eu conheço muitas pessoas que conhecem muito mais do que eu. Mas muito mesmo. Você entendeu? Então você tem que conhecer o mínimo daquilo que você está falando. Isso que você está falando só demonstra uma coisa: que você não sabe nada de Bíblia. Então por que você se mete a falar? Eu não vou me meter lá no estúdio lá para falar da música que você faz, na qual você é muito bom. Eu acho que você é o melhor aqui do Brasil naquilo que você faz, que é a música rap, né? Você é o melhor. Acho que não tem ninguém acima de você, né? Nesse ponto específico, que é o que? Fazer música. Agora, para falar de Bíblia, realmente eu já vi alguns vídeos seus e você é péssimo, viu? Péssimo. Você precisa, não sei se você vai lá e lê sozinho, ou então você precisava procurar alguém que conhece um pouco mais para te instruir, para você não ficar falando esse monte de coisa que você fica falando por aí nos podcasts. Não tem nada a ver com o que você fala. Jesus era judeu, Jesus não precisava repetir a lei todinha para os judeus. Ele só veio corrigir alguns pontos que estavam sendo distorcidos. Igual ele fala assim: olha, ele coloca a interpretação correta do sábado, ele coloca a interpretação correta do casamento, ele vai consertando algumas coisas que estavam sendo colocadas de maneira errada, sendo interpretadas de maneira errada. Ele não anula a lei, ele torna ela plena. Então você tem que saber aquilo que você está falando. Jesus não falou de homossexualismo porque não precisava ele falar, porque o público dele, que eram judeus, israelitas, israelenses, como você queiram, ou hebreus, como você queira chamar, já sabia a lei de Deus. Agora já o seu apóstolo Paulo teve que falar sobre homossexualismo e outras coisas. Por quê? Porque o público dele era público de não-judeus que não conheciam a lei de Deus. Então é isso, Paulo. Que Deus abençoe você, tá? E que você procure se instruir melhor antes de falar das coisas de Deus, tá bom? E vocês que gostaram do vídeo, compartilhem com outras pessoas e até o próximo, se assim Deus permitir.